Olá, bom dia. Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, que todos que acessarem esse vídeo sejam abençoados com saúde, proteção e também com aquilo que lhe for benéfico para que você possa estar bem. Né? Eu sou Maria Regina Stulert. A gente iniciou o inverno, né? Ontem, a partir de ontem, entramos numa outra estação, num outro ciclo, e na nossa vida tudo é feito em ciclos. Hoje também se comemora, hoje 21 de junho de 2020, né? Se comemora o Dia Nacional, o Dia Internacional do Yoga. Eu não sei se foi a Organização Mundial de Saúde, isso não vem ao caso agora, que determinou esta data, porque havia tanta data, era fevereiro, era setembro, era isso e aquilo, e aí se convencionou-se de que seria, né, cada lugar tinha uma data a ser comemorada, cada linha do yoga também, né, porque é uma coisa interessante, uma filosofia que é para a integração, mas também tem algumas separações. E no conceito geral, essas separações, elas trazem um benefício, elas trazem uma visão muito ampliada, porque também, de alguma forma, mesmo a separação, ela cria núcleos de informação, de ensinamentos, e esses núcleos, quando você sai da caixinha, né, daquele informamento, daquela forma que se estabelece a convenção natural da sociedade, a gente pode esticar os olhos, né, ter um olhar mais longínquo e conseguir pegar aquilo que é benéfico, aquilo que é bom, aquilo que que faz bem para a tua vida. Então, há alguns anos, eu entrei nesse caminho do yoga, e na época eu achava que yoga era uma coisa muito cara, e eu não vou dizer para vocês que os cursos são gratuitos. Hoje em dia tem muita coisa gratuita, mas é mais para prática, mais coisa assim. Mas se você quiser realmente fazer algo correto, algo intenso, né? Você tem que pagar um preço. Mas enfim, a minha ideia, e eu entrei em contato com o yoga há muitos anos aqui em Jaraguá através de um livro. Eu não vou lembrar do bendito livro, né? Mas ele falava de yoga, falava de umas coisas assim, porque eu sempre li muito. Agora que eu tô meio parada, mas é que a gente tá parada porque a gente ouve tanto vídeo, né? Eu ouço vídeo e que fica mais fácil enquanto você tá fazendo uma tarefa, o vídeo tá, e você tá assimilando de alguma forma essas informações. Então, esse livro me trazia essas informações e eu pensava, nossa, é um negócio tão assim, porque era uma coisa lá do Oriente, era algo que era lá da espiritualidade, meu Deus, era tudo tão longe de mim e tão inacessível, e depois aos poucos aquilo foi tomando forma, e aí eu fui convidada através da Janete Cialdini Marcato, que ela estava se formando como professora, a fazer parte, porque ela era minha cliente de unha, de pé e mão e depilação, né? Pé e mão, depilação não, né? Enfim, e daí que eu trabalhei muito tempo em salão e eu faço pé e mão até hoje, é uma coisa que para mim é sentar ali, cortar a unha, desencravar, isso é uma coisa muito fácil.
E eu gosto também, enquanto eu estou em contato com o pé ou a mão da pessoa, eu estou transmitindo a energia do Reiki, como mestre de Reiki. Isso é uma coisa natural para a gente, né? Esse transporte de energia. Enfim, voltando, e como diz a velha história, toda manicure e pedicure, no fundo, é uma grande psicóloga da cliente. Então era assim um conjunto de coisas bem interessante. E aí, então, a Janete me convidou para fazer parte de um grupo que ela ia abrir de aula de yoga. E eu fiquei assim, né, encantada, porque uma coisa que era tão longe, e aí agora estava ali, batendo na minha porta. E eu estava muito elegantemente estufada, eu tinha quase 100 quilos. E daí era uma coisa assim bem controvérsia, né? Praticar yoga, uma pessoa gorda, né? Desajeitada, enfim. Mas até era de graça, né? Ela me ofereceu de graça, daí eu pensei, de graça tá injeção na testa e vamos lá. Então, foi. E eu agradeço a ela porque dentro de um período fiz muitas mudanças, né? E uma das quais foi também a questão do peso, né? Diminuir, eu fiquei esbelta. Fiquei esbelta não, fui reduzindo, foi melhorando e a prática assim, e era uma coisa assim que parecia que fazia parte da minha vida, toda a vida, porque tinha posturas, né, tinha alguns asanas que eu fazia, que eu pensava, nossa, como é que eu sei? Hoje eu sei que tudo está dentro da gente, que existe todo um conhecimento dentro da gente e que a gente tem portinha, né? Tem portinha que a gente não tem a chave ainda. Que a chave é o conhecimento, é a modificação, é a nossa expansão de consciência, é o nosso entendimento. E daí quando a gente tem como é que se diz, essas chaves, né? A gente começa a abrir essas portas. Às vezes elas têm uma certa dificuldade, talvez até tenha que lubrificar, né, a fechadura para poder a gente dar aquele impulso e abrir. Enfim, e depois de um certo tempo, a Janete me ofereceu auxílio, me indicou, me jogou, ela me jogou, essa é a verdade. Ela me jogou num curso de yoga, porque eu acredito que ela tenha visto potencial em mim que eu nunca tinha visto. E aí ela me lançou nesse contexto e aí a criatura disse, não, mas eu não tenho dinheiro. Aí então ela disse, tá, com quanto pode contribuir e o que você não, né, o que passar eu concluo, eu complemento. E assim foi. Ela solicitou um auxílio da Laura, né, da Laura Packer, né, que é de Joinville, que é uma referência também dentro do yoga, com seus livros, com a bandeira do vegetarianismo e do veganismo que ela levanta, né, uma coisa fantástica, mas que eu não sigo muito essa regra, tá? Então, assim, a única coisa do yoga que eu ainda não absorvi foi a dieta, mas que ainda pode ser uma, uma possibilidade. Eu nunca fecho as portas para mais nada, porque como eu já abri desde a porta do inferno até a porta do céu, então nesse contexto existe muita possibilidade. Então a Janete me lançou nesse caminho e que apesar de não parecer, eu sou extremamente grata a ela, porque eu sempre sonhei ou ser professora ou ser médica. As duas
As duas formações eu não me foi licitamente possibilitado a fazer, mas hoje eu vejo que a vida me proporcionou um caminho bem diferente e ela me lançou nos dois caminhos. Desculpa, porque eu choro. E ela me lançou nesse caminho que hoje eu posso e faço essa tarefa de ensinar, de professorar, de instruir. Acredito que faço bem feito. Apesar de ainda ter dúvidas, né, a respeito, mas acho que faço essa tarefa com desempenho, com um propósito bem interessante. Esse bem interessante pode ser assim bom ou ruim, né? Mas um propósito assim elevado de auxiliar o outro. Talvez até me perca, né, nesse contexto de auxiliar o outro e esqueça um pouco de olhar para mim e auxiliar essa minha caminhada, né, de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais sutil. Mas que eu tive assim um bom resultado. Ontem, dia 20, eu fiz um curso de Reiki, eu dei um curso de Reiki para uma menina. E tem uma coisa ainda que eu não sei fazer, é vender o meu peixe, é me vender, né? Mas que eu ainda vou aprender porque eu sou bem novinha, só tenho 63 anos, o que é isso? Numa visão infinita. Sou quase um bebê. E ao mesmo tempo que a vida me lançou nesse caminho do yoga e que hoje eu instruo, sei lá, ou eu passo ensinamentos, eu não me considero mestre de nada nem de ninguém, porque eu acho que eu tenho um pouco mais de conhecimento do que aquela pessoa e aquilo eu passo para a pessoa e vai dela colocar aquilo em prática e de repente despertar e além daquilo que eu ensinei e isso fazer bem para ela e para mais pessoas. E ao mesmo tempo eu posso auxiliar uma pessoa num tratamento de Reiki, num tratamento de homeopatia, de florais, elaborando uma fórmula para mediante aquela queixa que a pessoa me traz, para resolver a causa do problema, para a pessoa se encontrar naquele contexto, através de uma visualização, através de uma reprogramação mental, através de um relaxamento, através da parapsicologia, que me dá um leque de ferramentas, eu posso ajudar a pessoa, então fazer mudança na vida dela, enxergar a vida de uma forma diferente. Então, na verdade, eu só não fiz o curso de professora, né, aquele curso que você é habilitado pela faculdade a ser a pedagogia, a ser uma professora pedagógica, né? Mas eu fui aprendendo na prática como fazer isso. E acabei recebendo através da minha curiosidade, através de aproveitar as coisas grátis, né? Porque às vezes as pessoas, quando você oferece uma coisa grátis, elas não valorizam, né? Elas têm que pagar, e muito caro às vezes, para valorizar aquele ensinamento, aquela oportunidade. E eu fui uma pessoa que eu valorizei todas as oportunidades gratuitas, porque na verdade eu tinha sede de saber, eu precisava conhecer e criava as minhas meninas sozinha, não tinha possibilidade de
de dispor de um valor, né, que pudesse ser usado para financiar esse conhecimento. E então as coisas foram transformando. Atualmente eu estou fazendo um curso de naturologia que me dá uma série de informações, claro que a gente tem que se aprofundar, porque é mais ou menos assim um final de semana, a abordagem de um aspecto, por exemplo, florais, aromaterapia, trofoterapia, que a trofoterapia é uma terapia através do alimento, da dieta, desse contexto. Então isso faz com que o indivíduo, né, ele comece a ter uma restrição alimentar e a fazer uma limpeza orgânica para que ele possa absorver, para que o organismo possa receber ali, ele possa deixar de trabalhar de uma forma pesada, para ele ficar leve, para poder se reestruturar. Então, eu gostaria de, né, nesse contexto, assim, observar essa oportunidade que a vida me propiciou, onde pessoas que tiveram a importância, né, assim, de me lançar nesse caminho, a minha curiosidade, fizeram com que eu tivesse a oportunidade de chegar aonde eu desejava, né? Claro que tem muito mais a fazer, tem muita coisa a aprender, e aonde eu tive um grande aprendizado para que eu possa valorizar mais essa parte técnica da minha existência, né? Porque existe uma parte lúdica, existe um desejo, mas também existe um se apoiar, um se segurar na parte material para que a gente tenha assim um respaldo, para que a gente tenha um compromisso entre ambas as partes, entre o terapeuta e o terapeutizando, né? Ou o terapeuta e o seu interagente, né? Para que a responsabilidade também tenha duas vias, né? Uma de ida e outra de volta. Eu passo aquilo que eu sei que é melhor para aquele momento, para aquela queixa, para aquela situação que a pessoa me traz, e ela me dá o compromisso de fazer, né? De promover aquilo que eu estou passando. Então, para mim ficou muito claro, né? Assim, nesse momento, apesar de algumas coisas não estarem adequadamente como a gente deseja, né? Ou como eu desejo, talvez como você deseje, mas é um momento assim de grande modificação, de grande reavaliação e de grande valia para que a gente tenha um olhar mais inquiridor sobre cada aspecto, né, da nossa vida. Deixar para trás, largar, jogar fora o peso, tirar da mochila aquilo que está pesado e caminhar com o necessário e com mais leveza, porque dessa forma nós podemos atingir o pico, né, para a satisfação própria, porque uma pessoa insatisfeita também ela não é uma pessoa feliz e ela não revibra, né? Ela não vibra uma energia gostosa que isso, e quando você tem uma energia negativa, ninguém quer ficar perto de você. Quando você tem uma energia positiva, todo mundo quer ficar perto de você. Então é um grande momento para que a gente encontre esse caminho do meio. É estar avaliando as possibilidades que são uma nova trajetória, né? E até um vídeo que eu assisti de uma médica espírita diz assim, o 2020 é os dois pratos da balança, que sempre existe um peso e uma medida.
Isso para mim é muito interessante, porque eu fui criada dentro de uma venda, né, que é um comércio, que na época a gente tinha a mercadoria a granel. O que é uma mercadoria a granel? Isso são palavras que muita gente nem sabe o que é. Mercadoria a granel, você compra um saco, um recipiente grande, onde vem muito produto dentro e você coloca. A gente tinha umas caixas de madeira e aí se o freguês chegava e pedia 1 quilo de trigo, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de fubá ou qualquer coisa dessa linha, e a gente pesava. Inclusive aquelas bolachinhas Maria, vinha tudo em lata e você vendia em gramas a granel. Então isso era muito laborioso, era bem trabalhoso ter venda. Hoje em dia você vai no mercado, pega na prateleira e não pensa nas coisas, no que não está correto naquele produto. Enfim, mas essa não é a tônica desse vídeo e ele vai ficar um pouquinho comprido, mas eu ainda vou colocar mais uma historinha. Eu adoro contar história. Eu acho a metáfora e eu acho as histórias uma coisa muito bacana. Que o nosso inconsciente, ele compreende de uma forma profunda, que às vezes faz mais sentido do que um monte de conselho ou um monte de situações doloridas na vida de uma pessoa. Então é essa forma que eu encontrei para comemorar o Dia Internacional do Yoga, né? Através desse depoimento, para que as pessoas possam, sei lá, de repente pensar que sua vida não está no momento muito legal, né? No momento em que o desafio está muito grande, mas que nada é eterno e tudo pode ser mudado, né? Talvez a gente precise de alguma orientação, às vezes a gente precisa de pessoas que nos ajudem, e eu tive muita ajuda. Seja ela com roupa para as meninas, com sapatos, seja elas com móveis usados para compor a equipe, né, a mobília da minha casa, auxílio em pessoas que me convidavam para cursos que eram grátis, né, e pessoas que me levavam para curso, né, que eu tenho pessoas como a Malu Krelin, que quando a gente fez o curso de parapsicologia, ela me levava porque ela me dava carona, porque ela tinha carro, eu não tinha. Eu tinha dinheiro para pagar o curso, mas não tinha dinheiro para pagar a hospedagem no hotel. E aí ela me dava carona e a gente ficava na casa da mãe dela. Então assim, uau! O pior é o nariz que corre, né? Isso. Os olhos pingam e o nariz escorre, é um saco. Então assim, eu tenho muito mais a agradecer a toda essa trajetória do yoga, a comemorar em forma de agradecer, um depoimento a muitas pessoas. Não dá nem para citar tanta gente que me ajudou. Que seria muito melhor fazer uma prática de yoga, fazer uma saudação ao sol e... isso seria banal, eu até acho. Porque quando você coloca a tua emoção, o teu coração nas tuas palavras, isso fica muito mais profundo. Isso fica muito mais forte. Então a minha comemoração do yoga hoje é agradecer, né, por toda essa imensa filosofia, por toda esse engajamento de pessoas que trilham essa história. Mesmo que elas não façam com um propósito benéfico, que seja mais através da vaidade, do ego, mas ainda assim eles estão passando alguma coisa. Porque sempre vai reverberar
em alguém, sempre vai fazer sentido para alguém. E nós temos um inúmeros acervo de pessoas que existem, né, nessa dimensão, né, todos os tipos de pessoas, de todas as classes, de todas as egrégoras, de todas as religiões, né? E tudo isso faz esse número mosaico de existência humana, né? E aí é bem para esse momento de a gente integrar esse mosaico, porque sempre vai essa peça diferente, preta, colorida, verde, maior ou menor, mais reta ou mais encurvada, ela vai encontrar um encaixe. Então, que possamos nesse mundo enlouquecido que está agora, encontrar o nosso encaixe nesse mosaico da vida. Então, a história que eu quero contar, tomara que a minha bateria não acabe, é o seguinte: conta a história, dentro do yoga tem umas historinhas bacanas. Então conta a história que tinha um rei muito poderoso, que tinha um grande império, e, e ele era muito, muito, muito forte, assim, muito justo e muito, muito determinado, enfim. E aí ele estava com muitas questões que na vida que não tinham respostas. E aí ele descobriu que havia numa montanha muito longe, num país distante, um grande sábio que tinha a resposta para todas as perguntas. E aí ele mandou uma equipe, uns emissários para buscar esse sábio para que ele pudesse fazer as perguntas. Ele também, como poderoso, tinha um pouquinho o ego elevado e ele mandava e todo mundo obedecia. E então, este sábio, ele teve uma inspiração e ele conseguiu convencer os emissários que, proveniente a grande e avançada, a grande distância, a avançada idade, as dificuldades que o caminho permitia, porque a descida daquele local era muito íngreme, era muito difícil, muito desafiadora para a idade dele, né? Ele estava um tanto debilitado, ele não chegaria vivo ao destino. E os emissários, né, preocupados com a repercussão dessa negativa, foram e conversaram com o rei e falaram para ele, né? E realmente eles constataram que o sábio estava muito idoso, que a viagem era bastante desafiadora, enfim. Mas o rei não se deu por vencido. E ele resolve fazer uma grande caravana, e ele reúne amigos, pessoas que querem fazer algumas aventuras, alguns comandados, os empregados, aqueles serviçais, a esposa, filho, e todo o agregado, todo o batalhão dele, e então ele segue em frente. E ele marcha. E marcha. E o trajeto realmente é muito, muito dificultoso, porque as caravanas encontram dificuldades no caminho, quebra a roda, cavalo se machuca, e a história vai seguindo. Lentas, dificuldades, para comer, para dormir, e aquilo vai se estendendo por um longo tempo. Quando chega que enfim eles chegam na dita civilização, na dita cidade, tem um vale que muito dos peregrinos já vão ficando pelo vale, montam barraca, estão extenuados, esgotados, também um pouco faminto, enfim. Mas o rei, muito determinado, porque
pela determinação dele, é que ele havia conquistado o patamar em que ele estava, ele consegue e vai em frente. Mas, à medida que ele sobe nesse difícil caminho, também toda a milícia dele, todo o exército vão ficando para trás. Mas ele dá continuidade. Por fim, ele está sozinho e ele está muito cansado, muito faminto, sedento, mas ele tem uma coisa dentro dele que impele ele para chegar. Afinal, faltam alguns quilômetros. E ele vai, não desiste, um pouco caindo, um pouco andando, um pouco se arrastando, e ele chega à cabana do sábio. E aí, ele bate a porta, o sábio o encontra quase desfalecido, então acolhe, trata da água, deixa descansar, banha, troca de roupa, aquece ele, fornece a nutrição necessária, física, mental, emocional. E quando esse rei está recuperado, o sábio se coloca diante dele e diz: Majestade, quais são as suas perguntas? E aí o rei conta de toda a sua trajetória e conta de todas as baixas que ele foi tendo, de todas as dificuldades que foram ficando pelo caminho, né? As pessoas, os animais, tudo que foi ficando para trás, e por fim ele estava diante do sábio quase nu, faminto, esfolado, extenuado. E ele disse que à medida que ele subia o morro, a montanha, essas perguntas foram se calando, até que ali ele não tinha pergunta nenhuma. E então, a moral da história te traz que quanto maior o desafio, mais você encontra forças dentro de você para conquistar o sábio que existe internamente. Essa luz, essa centelha, essa força, essa vitória interior que te faz não esmorecer no caminho. Então, a minha comemoração do dia do yoga é através desse depoimento, através dessa mensagem, para que por mais desafiador que seja a nossa trajetória, ela tenha um propósito, que possamos sempre olhar para dentro e encontrar essa força. Às vezes essa força vem através de um olhar de uma pessoa, através de um apoio, através de uma palavra, através de alguém que te dá um abraço, ou mesmo através de uma história num livro, né? Ou através de uma mensagem que você ouve com tanto meio de comunicação. Hoje isso é mais fácil. Então, eu espero que essa minha experiência, essas minhas lágrimas de crocodilo, que não são de crocodilo, são de Regina, elas possam fazer tocar o seu coração, se você estiver desanimado, com depressão, e fazer com que você acorde, levante, acorde para a vida e siga em frente, né? Que nada é por acaso, ninguém cai de paraquedas em lugar nenhum. A gente cai exatamente no território em que a gente ou mapeou para cair, ou a divina ordem nos levou, porque lá era melhor para a gente. Então eu espero que através do mudra da força, né, que são os dedos entrelaçados, com os indicadores unidos, apontando para o céu, né, nós possamos ter a força e a coragem, e você pode levar ali na tua garganta essa pontaria, apontar ali
no chakra da garganta, que é o chakra da expressão, da comunicação, não só para com o outro, mas para consigo mesmo. E a partir deste chakra, o caminho é solitário. É você contigo, é tu com tu. E você pode contar com essa trajetória espiritual que existe dentro de você. E esse é o momento. Namastê.